Olá a todas e todos, meu nome é Mônica Diniz e eu sou doutora em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. O tema da minha comunicação de hoje é a crônica policial e as mulheres no jornal Correio Paulistano na década de 1910. Ao tratar deste periódico paulista, foi necessário considerá-lo fonte e objeto ao mesmo tempo e refletir sobre o seu projeto comunicacional e os grupos produtores a fim de compreender melhor a construção de conceitos como criminoso, feminino, justiça, família, entre outros que o jornal produziu nas suas narrativas. Na construção de opinião acerca da sociedade e valores que se desejava propagar, a crônica policial construída por este jornal está inserida em um modelo político, ideológico e técnico. O Correio Paulistano, nascido em 1854, representante da oligarquia paulista, foi um importante jornal na cidade de São Paulo e declaradamente alinhado ao PRP, Partido Republicano Paulista, de forte influência na política tanto local quanto nacional. Estilo e visão ligados às elites oligarcas, ele tem elementos na sua narrativa que denotam tal característica. Nos assuntos de cotidiano e, sobretudo, nas notícias criminais, fica evidente a postura conservadora deste periódico. Embora com uma linguagem séria e requintada, o jornal representa marcas de um noticioso com tons sensacionalistas e dramáticos. A cidade de São Paulo, no início do século XX, apresentava um crescimento demográfico e urbano intensos, transformações na vida política e cultural que mudou o viver e as relações da cidade, por consequência, também a forma de se produzir notícias. Inserido nessa conjuntura de transformações, tanto econômicas, sociais quanto técnicas, o jornal vai traduzir, promover e ter um papel fundamental na divulgação e propagação de novos valores, ideais e comportamentos. Nas notícias de crime apresentadas, muitos dos sujeitos descritos aparecem caracterizados por vezes de forma negativada. O jornal acaba qualificando os sujeitos e tece um julgamento para seu leitor de valores em consonância com a ideia muito em voga de modernidade, civilidade, progresso. A temática do crime no jornal já era considerada uma questão social importante desde fins do século XIX. Tanto na cidade quanto no jornal havia uma preocupação com a criminalidade e o seu aumento, a relação entre crime e modernidade. As informações publicizadas neste periódico demonstram essa preocupação. Os debates políticos no Congresso e na Câmara para aprovar leis contra a vadiagem, a mendicância e a prostituição, as colunas dedicadas a noticiar prisões de criminosos, solturas, o trabalho da polícia, as sessões judiciárias e os fóruns criminais que o jornal publiciza e o incentivo às ações policiais pelas rondas na cidade. O Correio Paulistano, enquanto um importante meio para a formação da chamada opinião pública e igualmente fornecedor de elementos para o entendimento que os indivíduos têm dos acontecimentos sociais, tratava e apresentava esses sujeitos criminosos como indivíduos ligados a vícios, a más condutas e que se relacionavam o tempo inteiro com o álcool, a embriaguez, a mendicância, a prostituição e a falta dos cumprimentos e valores morais. Ao refletir sobre as narrativas envolvendo as mulheres e o crime, sejam elas autoras ou vítimas, somos levados para um universo da vida privada. Mais que isso, nos deparamos com uma memória do privado, do íntimo, que relaciona a mulher a outras temáticas importantes, como a família, o casamento, a condição de mãe, de esposa. O periódico aqui em questão construiu sua visão acerca das mulheres e do crime nesse período a partir de filtros produzidos por muitas vezes estereotipadas. A própria notícia de crime que os repórteres do jornal Correio Paulistano adquiriam era por meio
de delegados, de polícia, nas subdelegacias ou com os guardas urbanos. Então já há um filtro masculino na seleção das notícias que serão levadas para a redação dos jornais. Dentro dos jornais, homens, jornalistas, redatores, a grande maioria do jornal Correio Paulistano, formada em Direito, bacharel pela Universidade do Largo São Francisco, muitos já advogados, fazem um segundo filtro para escrever, narrar as notícias que envolvem as mulheres e a criminalidade. Os dramas de sangue envolvendo as mulheres rendiam longas histórias e crônicas que pareciam folhetins, muito em voga na época. Elas envolviam o adultério e os ciúmes e faziam emergir discurso colocando os lugares sociais da mulher, pontuando seu comportamento, seus valores, as convenções e práticas sociais. Chamamos aqui de crimes de sangue aqueles que envolviam, sobretudo, a honra masculina e o adultério, e denominamos crimes de contravenção em que as mulheres estavam inseridas, como pequenas brigas, o meretrício, a embriaguez e os roubos. As crônicas envolvendo mulheres estavam carregadas de incriminações implícitas. O uso de adjetivações difamativas como mulher de vida fácil, mulher não confiável, farsante, fingida, uma mulher histérica, uma esposa colérica, rameira, segundo o jornal, eram vícios que iludiam com artifícios os homens facilmente. Então, as mulheres são apresentadas nas crônicas policiais, desde as mais longas, que perduravam às vezes dias, como mesmo uma história que se repete e que o jornal buscava dar uma continuidade até o seu desfecho, até as pequenas notas criminais, pontuais, pequenas, mas que repetidamente, cotidianamente aparecem no jornal e que vão formando e criando uma certa visão sobre a posição e as atitudes das mulheres. Associações de práticas do meretrício à vadiagem, por exemplo, era algo muito comum que o jornal fazia, e ambos os crimes dos costumes eram contrários à moral e à família. Práticas que contrariavam o ideal do trabalho e a sua positividade, encampada pelas autoridades e também pelo jornal. No seu editorial, nas colunas específicas de economia, nas pequenas entrevistas que o jornal trazia, o tema do trabalho, do progresso e da civilidade estavam alinhados com a ideia de cidade moderna, local que não cabe o crime, a prostituição, a embriaguez nem a mendicância. Inúmeras notícias de crimes trazem as protagonistas mulheres como responsáveis por brigas e conflitos que acabam terminando com a morte de algum envolvido. Na discussão, por exemplo, em que mulheres brigam por motivos fúteis, segundo o jornal, e os filhos tomam partido e imitam suas mães nos insultos e nas posturas agressivas. Indiretamente, o jornal coloca os envolvidos como sujeitos fora da esfera das regras sociais aceitáveis e culpabiliza as mulheres por essa prática e pela falta de atitude moral de seus familiares. O espaço onde muitos crimes ocorriam envolvendo mulheres também eram explorados em demasia pelo jornal, como, por exemplo, os cortiços, muito comuns nas regiões fabris aqui da cidade de São Paulo. Essas classes são colocadas pelo jornal e apresentadas como classes perigosas, hostis, e as mulheres dos cortiços são, nas narrativas desse jornal, culpabilizadas e mostradas como mulheres turbulentas, desobedientes e agressivas. As narrativas sobre as mulheres trazem muito da memória do campo privado, do íntimo, em que aparecem relegadas por valores, por posições e convenções sociais. As brigas de vizinhos ou entre familiares, por exemplo, e também no trabalho ou por herança, também faziam parte dessas notas e das crônicas policiais, denotando então experiências, tradições e resistências dessas mulheres. As narrativas carregam na linguagem elementos que supervalorizam a ideia que se pretende transmitir pelo jornal.
Muitas vezes, os adjetivos cumprem o papel de imprimir às mulheres uma caracterização que ressalta ou supervaloriza um juízo de valor vigente, como, por exemplo, uma preta espertalhona, a vadia turbulenta, uma mulher intempestiva, uma empregada ingrata ou uma empregada desonesta. A construção destes títulos e subtítulos antes da notícia já acabam direcionando para uma compreensão desses sujeitos antes mesmo do leitor ler a notícia por completo. Muitas vezes, no título, o jornal já imprime um juízo de valor àquilo que vai se seguir como uma notícia. É importante lembrar que os jornais não são espelhos da realidade, eles trabalham com fragmentos de acontecimentos e transformam os acontecimentos em notícias. Nesse período do final do XIX, começo do século XX, o Correio Paulistano faz parte, juntamente com outros periódicos da cidade de São Paulo, de uma empresa jornalística. Então, chamamos de grande imprensa ou a imprensa diária, aquela imprensa burguesa que, patrocinada por grandes anunciantes e que tem uma relação com o poder político vigente muito forte, faz também do jornal uma empresa capitalista que vende notícia. E o crime passa a ser, então, um produto muito consumido, muito lido. O jornal, por fim, desenvolve também o gosto por essa leitura. O jornal Correio Paulistano buscava uma neutralidade e uma seriedade a partir da construção de um discurso conservador por meio da sua linguagem, da sua estrutura e de todos os aspectos técnicos do que nós chamamos também de protocolo narrativo. Com um apoio circunstanciando o discurso da ciência, o discurso da criminologia, da antropologia criminal, muito em voga na época, das autoridades e nos aspectos morais, o jornal constrói, então, as narrativas sobre o crime e envolvendo as mulheres. Além da utilização dos recursos técnicos, o jornal também vai desenvolvendo esse gosto do leitor pela crônica policial, por essas notas criminais, a partir da veiculação de valores, visão de mundo e aspectos do cotidiano. Ao narrar a história de um crime, o periódico não faz apenas considerações, mas ele transmite valores. Diversas notícias trazem, por exemplo, o homem, um rapaz trabalhador, de família, honesto, que fora iludido por uma jovem de vida fácil, uma mulher sem perspectiva, uma mulher mundana, que tirou este homem do seu caminho correto. Então, o jornal apresenta nas entrelinhas das notícias não apenas um fato transformado em notícia ou em mercadoria, mas também já vai preparando o leitor e ajudando a formar uma opinião sobre a mulher e o crime. O jornal construiu um padrão básico de tratamento e de comportamento, homogeneizando as atitudes e o modo de vida dessas mulheres. Sejam elas abastadas ou pobres e trabalhadoras, ociosas ou de vida fácil, como queria o jornal, ele acaba construindo visões dessas mulheres que se envolveram nos crimes, vítimas ou não, protagonistas de um tema que atravessa a fronteira social. Os crimes que têm sequência e desdobramento, proporcionando uma reflexão sobre valores, ideais e condutas que se desejavam, que se propagavam nessas narrativas. Alinhado ao pensamento científico da época, com a antropologia criminal, por exemplo, o Correio Paulistano reforça um modelo ideal de mulher, a mulher submissa, de natureza doce, pacífica, maternal, como pretendia, por exemplo, Lombroso. A falsa busca pela neutralidade e pela imparcialidade do jornal nas temáticas da vida cotidiana e dos valores morais é descortinada nessas pequenas notícias crimes e nas suas crônicas policiais. Acaba por revelar seu posicionamento na narrativa dos personagens envolvidos nos crimes, sinalizando muito parte do pensar e do viver naquele período. A postura de muitas mulheres, a partir dessas crônicas, demonstra um comportamento, segundo os jornais, desvirtuantes e quebra da ordem de valores e dos costumes.
A historiografia abriu campo e ampliação para as reflexões sobre família, sexualidade, comportamento e modos diferentes de vidas dessas mulheres, trazendo a compreensão do seu papel, resgatando a condição feminina. A análise da mulher no espaço público é a reflexão sobre a exclusão e a luta das mulheres para serem reconhecidas. É justamente sobre a relação da mulher e o crime no jornal, aqui apresentado, que se procurou observar e redimensionar a temática no início do século XX. As narrativas criminais do Correio Paulistano nos permite perceber a construção da imagem sobre atitudes e comportamentos femininos, narrados com dramaticidade, envolvendo ciúmes e traição, outras vezes aspectos cotidianos. Essas notícias expunham a vida das mulheres, aguçando assim a curiosidade do leitor para conhecer os detalhes da vida privada, dos casos amorosos, da intimidade, das pobrezas e dramas mediatizados pelo jornal. O ciúme e a honra e o adultério são ingredientes presentes nos crimes e nos levam ao universo da vida privada. Crimes que atravessam a fronteira do social. Eles não têm classe, pois se relacionam ao comportamento, ao campo da moral. Nos levam diretamente ao universo feminino, do papel da mulher na casa, da mãe, da esposa, da família e do casamento. Temáticas que normatizam a mulher, a dona de casa e a esposa infiel. As narrativas dos crimes de contravenção, como prostituição, vadiagem, embriaguez e briga entre mulheres, nos mostram o universo da vida econômica, que não atravessa a fronteira de classe e então estão inseridas no universo social. A normatização da vida pública, no combate à prostituição e à embriaguez feminina, a turbulência, a recusa, a rejeição ao trabalho, à autoridade, embora narradas dentro da perspectiva do jornal, as mulheres das crônicas policiais, criminalizadas ou não, quase silenciadas, deixaram pequenas experiências por meio de suas atitudes e não falas. Eu agradeço a oportunidade e a seguir coloco as referências bibliográficas.